Olá, povo querido da paróquia São Luís Gonzaga de Iomerê. Olá a todos os que nos acompanham pelo Facebook da nossa paróquia. Hoje, então, vamos dar continuidade às nossas memórias, às nossas histórias de fé, contando, então, mais uma história bonita da nossa paróquia, da nossa comunidade, da nossa Iomerê. No último dia 29 de junho, nós celebramos o dia de São Pedro. São Pedro e São Paulo. Esses dois apóstolos, dois seguidores de Jesus, tiveram um papel fundamental nos primórdios, no início do cristianismo. Pedro e Paulo são considerados as colunas da igreja, porque ambos, por diferentes meios, fizeram com que a mensagem de Jesus, no seu alvorecer, pudesse se firmar e se expandir. Pedro simboliza muito mais aquele que é a firmeza, tanto que o seu nome, Pedro, vem de pedra, de rocha, nome dado por Jesus, aquele então que firma a mensagem de Jesus, enraiza a mensagem de Jesus no seio do judaísmo. E Paulo, aquele que, partindo do judaísmo, ele próprio judeu, faz com que esta mensagem então ultrapasse os limites do judaísmo. Ele se dirige aos pagãos, sente esse chamado então de se dirigir aos pagãos e expande a mensagem de Jesus. Mas hoje nós vamos nos concentrar mais especificamente na figura de Pedro, na pessoa de Pedro, por conta também da história que vamos contar, ligada então à Capela São Pedro, que tem este grande santo então como seu padroeiro. A capela teria programada a festa para o próximo domingo, para o dia 5 de julho, mas em função então da situação de pandemia não poderá realizá-la. Mas o povo não deixou de rezar nesse tempo todo, não tem deixado e continua então sustentando sua fé, que tem a fé na comunidade de São Pedro, que pertence à nossa paróquia. Ela tem mais de 90 anos, mais de 90 anos. Vamos ouvir logo mais aí no relato os detalhes da chegada dos primeiros imigrantes, da chegada da devoção, do cultivo da devoção, uma história então muito bonita ali de fé, lá pelos anos de 1928, quando chegaram os primeiros moradores, 1932, quando então foi construída a primeira capela, e nesse intervalo as famílias não deixaram de rezar, cultivaram, mantiveram então a sua fé. Apenas uma breve fala sobre Pedro, que dispensa, sem dúvida, muitas falas. É um dos primeiros apóstolos de Jesus, um dos discípulos mais próximos também de Jesus, tanto que ele é escolhido para confirmar a fé dos irmãos. Ele era um apóstolo de um ímpeto muito forte, muito grande, tomava decisões firmes, porém ao mesmo tempo também manifestava muitas fragilidades, assim como nós, que temos grande desejo de seguir Jesus e muitas vezes fraquejamos, nos deparamos com nossos limites, mas o grande mérito, podemos dizer assim, de São Pedro, era não se deixar vencer pelos limites, pelas fraquezas, mas sempre buscar superá-las. E Pedro superou a todos. Mesmo naquele momento crucial, quando Jesus lá precisava de mais apoio, no momento próximo da sua crucificação, Pedro o nega. Mas Pedro não abandona depois Jesus. Aquele momento foi de fraqueza, mas ele consegue se dar conta do seu erro, do seu pecado, da sua fragilidade, volta atrás e se torna então um seguidor intrépido, destemido do caminho de Jesus, espalhando então essa mensagem. Ele viveu a maior parte da sua vida na Palestina, mas foi então martirizado em Roma, foi enviado a Roma, onde lá fundou uma comunidade cristã, foi bispo, então por ser o primeiro bispo de Roma, é também considerado o primeiro papa. A igreja de Roma se tornou a igreja que teve a missão, ao longo do tempo, a missão de confirmar a fé das demais igrejas. Então Pedro é o primeiro papa. E aí no dia 29, no dia da festa de São Pedro, o calendário litúrgico tem 29 de junho, mas a gente sempre no Brasil celebra no domingo, para proporcionar então que as pessoas possam participar melhor. E nós celebramos no último dia 28 e celebramos nesse dia então também o dia do Papa. Mas vamos à história então da comunidade São Pedro, que nos vai ser contada por duas lideranças da comunidade, o atual coordenador, o Mauro de Domênico, e também o Jorge Ferronato,
vão nos contar então a história da comunidade de São Pedro. História da comunidade de São Pedro. Esta região era habitada por caboclos que tiveram que deixar suas casas durante a Guerra do Contestado, expulsa pelo exército dos coronéis e das empresas de colonização. Por isso, quando os imigrantes chegaram aqui pelo caminho, encontraram casas abandonadas e deterioradas e apenas alguns poucos moradores ainda, sobreviventes como José Camargo, conhecido por Polaco, Valdemar e Alexandre. As primeiras famílias aqui a chegar foram André Batistella, Eugênio e Bórtolo Dalpisol, entre os anos de 1928 e 1929, oriundos de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Filhos de italianos vindos da região de Pádua, na Itália. Desbravando, derrubando mata e plantando e cultivando milho, trigo e os produtos básicos para a subsistência das famílias. André Batistella montou uma serraria para cerar tábuas para a construção das casas. O mesmo André construiu um moinho para industrializar milho, trigo e arroz. Durante muitos anos, a principal cultura desta localidade foi o trigo, sendo hoje a principal atividade a agropecuária. Pouco tempo depois, chegaram as famílias Pirã, Galvão. E, anos mais tarde, as famílias de Domênico, Santim, Maurina, Toffoli, Damo e outras. O nome São Pedro vem da empresa colonizadora que deu nome ao rio e às terras à margem deste rio. A devoção e a escolha de São Pedro como padroeiro. André Batistella trouxe consigo um quadro com a figura de São Pedro, e diante deste quadro as famílias se reuniu embaixo de uma árvore às margens do rio e rezavam o terço e outras orações. Em 1932, em forma de mutirão, construíram a primeira capela, que era visitada pelo padre Osmundo Schmidt, vindo de Porto União. Com a construção da igreja, então, providenciaram a imagem de São Pedro e oficialmente ficou definida como a comunidade de São Pedro. Pertenceu à paróquia de Videira até o ano de 1959. A partir daí, a paróquia São Luís Gonzaga de Iomerê. A atual igreja foi construída na década de 60 e inaugurada em 1969. Nós temos aqui também na comunidade uma gruta que dista mais ou menos 1,5 km daqui do centro, na estrada para Antagorda, em louvor a Nossa Senhora de Lourdes. Vamos ver agora um pouco de São Pedro, nosso padroeiro. Pedro, junto com seu irmão André, foram os primeiros a serem chamados por Jesus Cristo para serem seus discípulos e apóstolos. Pedro, de personalidade forte, sempre à frente do grupo, o primeiro a responder os questionamentos, atrevido, foi escolhido para ser o chefe, o coordenador e animador, e para manter a unidade do grupo na missão de levar adiante a obra do Mestre. Algumas passagens de Pedro com Jesus. Jesus ia caminhando e pelo caminho perguntou aos seus discípulos: que dizem o povo ser o Filho de Deus? E eles responderam: uns dizem que é João Batista,
Batista, que és Elias, que és Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus pergunta diretamente aos seus apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Diante dessa resposta de fé, de coragem, inspirada por Deus, Jesus o compromete: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Numa outra passagem, muitos dos discípulos começaram a abandonar Jesus por achando que ser cristão, que seguir Jesus, que carregar a cruz, era muito difícil. E por causa desse abandono, Jesus pergunta também aos seus discípulos: vocês querem ir também? Se quiserem, podem ir. E Pedro, novamente, à frente do grupo, diz: a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Na realidade que nós vivemos, temos medo, temos dúvidas, e acho que essa resposta de Pedro cabe bem para nós. Só Jesus tem palavras de vida eterna. E no último relato da conversa de Jesus com Pedro, depois da pesca milagrosa, Jesus chama Pedro e por 3 vezes lhe pergunta: Simão, filho de Jonas, você me ama? E por ser perguntado 3 vezes, Pedro se entristeceu e por fim respondeu: tu sabes tudo, tu sabes, Senhor, que eu te amo. E Jesus lhe deu a missão: apacenta o meu rebanho. E todo dia Jesus nos faz esta pergunta, para mim, para você, para todos. Nos chama pelo nome e nos pergunta: você me ama? Qual é a resposta que eu dou? Rogai por nós, para que tenhamos a coragem de testemunhar a fé como tu tivestes. Amém. Ouvimos então mais uma bonita história de fé da nossa comunidade. Muito obrigado ao Mauro, ao Jorge, que nos contaram então esta história e que nos lançaram também, questionamentos importantes. Todas essas perguntas de Jesus dirigidas a Pedro são também dirigidas a cada uma de nós hoje. Quem é Jesus para nós? Nós queremos de fato segui-lo? Estamos dispostos a todos os sacrifícios necessários para seguir essa mensagem que traz vida, que traz salvação, que dá sentido para a nossa vida? E vejam então o sentido da fé nesta comunidade, nesta capela de São Pedro, que teve seu nome escolhido por 2 razões, basicamente ali muito fortes e convergentes: o rio que passava pela localidade, mas mais do que o nome do rio que deu nome à própria localidade, às próprias terras que estavam ali, essa devoção muito forte trazida pelos primeiros colonizadores. E se nós prestarmos atenção, é muito, muito interessante o modo como se deu. O primeiro, um dos primeiros então imigrantes que vieram, se chamava André. E André foi irmão de Pedro, irmão de Pedro. Nós temos aqui no Evangelho de João, foram citados várias passagens, 3 passagens aí do Evangelho, mas nós temos mais uma muito interessante, quando João, no capítulo 1, vai nos falar que André e Pedro eram discípulos de João. André conhece Jesus e leva Simão, seu irmão, até Jesus. E a partir desse momento, os dois, André e Pedro, começam a seguir Jesus. Isso aconteceu também na comunidade de São Pedro. Vejam que coisa muito interessante. Foi o André Batistella que levou Pedro até a comunidade, que levou Pedro para esta comunidade.
Eu tenho também, né, bom, também me chamo André, né, tenho esse mesmo nome, né, nome do meu avô materno, e Luiz é do meu avô paterno, né, e meu pai tinha um amigo muito próximo, né, chamado Pedro Batistella. Então, o André Batistella, fundador de São Pedro, meu padrinho, Pedro Batistella, então amigo do meu pai, se tornou também o meu padrinho, né? Então, este santo tem uma incidência muito grande, né, na nossa vida da igreja, na vida de todos nós, também na minha vida, né? Sou muito agradecido então a Deus por tudo isso. Nós ouvimos aí também a comunidade contando, né, o modo como se deu. Muitas pessoas perguntam, mas por que São Pedro, que fica em Videira, é atendida por Iomerê? O pessoal explicou então aí, né, na década de 50, houve essa passagem, e que está inclusive registrada, documentada no livro de ata da comunidade, nos livros históricos da nossa paróquia, em função, né, ali na metade da década de 50, já em vista da criação da paróquia de Pinheiro Preto, então houve essa transferência das capelas que eram atendidas pela paróquia de Iomerê, ali, né, o rio direito, a parte direita do rio do Peixe, e então foi passado para a paróquia de Videira. Os padres salvatorianos começaram a atender, né, a margem direita do rio do Peixe, e a paróquia então de Iomerê foi designada para atender essa comunidade então de São Pedro, alguns anos antes da criação da paróquia de Pinheiro Preto, que tem também, né, como padroeiro São Pedro. Esse santo então que está como que nas duas pontas, né, aqui do nosso território, né, ao sul na paróquia São Pedro de Pinheiro Preto, e ao norte então na capela São Pedro da própria localidade São Pedro então de Videira. Peçamos que São Pedro, né, nos ajude, nos inspire, rezemos por nós, mas rezemos também pelo nosso Papa, que sempre nos pede orações. Ele é sucessor de Pedro, nós precisamos sempre rezar uns pelos outros. No Evangelho da festa de São Pedro, acompanhamos como, enquanto Pedro estava na prisão, toda a comunidade rezava continuamente a Deus por ele. Portanto, né, nos dirijamos a ele e peçamos também a sua proteção e a sua intercessão. Gloriosíssimo São Pedro, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo, e eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso súdito e vosso filho. Uma graça vos peço com toda a minha alma. Guardai-me sempre unido a vós e fazei que antes me seja arrancado do peito o coração do que o amor e a plena submissão que vos devo nos vossos sucessores, os pontífices romanos. Viva e morra como filho vosso e filho da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Assim seja. Amém. São Pedro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.